Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Tamires e o vídeo de hoje também é um vídeo de resenha, tá? De um livro que eu diria muito propício para nós mulheres. Eu finalizei recentemente essa leitura e foi assim maravilhosa. Inclusive, se você tiver interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ative o sininho para você ficar por dentro das próximas publicações. Bom, o livro do qual me refiro é esse livro aqui, Esther. Ele faz parte de uma série de mulheres da Bíblia, uma série de estudos sobre mulheres da Bíblia, escrito pela Nancy Demos Wogemuth. Ele é um estudo bíblico, como eu falei, baseado nos ensinamentos da Nancy. Então aqui, logo no início da capa, ela trouxe, um subtítulo que é Confiando no Plano de Deus. Eu vou mostrar brevemente como ele é por dentro, só para vocês verem. Ele é um livro mesmo assim de estudo para você estudar, né? Então tem várias perguntas, várias questões para você responder, tá? Com auxílio da sua Bíblia. Então, você pode estar, ao mesmo tempo que lê o livro da Bíblia, usar esse livro aqui como auxílio, como apoio para você compreender o livro de Esther. Ela vai contar a história de Esther numa perspectiva que eu nunca antes tinha aprendido. Sinceramente, por todas as igrejas de que passei, eu nunca obtive informações tão precisas, importantes, como eu obtive através desse estudo. Fatos históricos, como, por exemplo, a característica e personalidade do rei Assuero. Por exemplo, nas igrejas que passei, as pessoas costumavam trazer essa história de Esther como uma espécie de simbolismo, de sentido figurado e trazer para o Novo Testamento. E eu vou te falar onde é que está o erro disso, Assim, não é errado você trazer Cristo. Na verdade, deve-se fazer isso ao estudar as Escrituras, porque a Bíblia conta-se uma história sobre Deus. A Bíblia vai narrar a história de Deus. Eu acho isso incrível porque eu estou lendo um livro, que em breve eu vou falar mais sobre ele, que a autora ela vai falar isso, que a Bíblia não é um livro sobre você. A Bíblia não é um livro sobre mim. A Bíblia é um livro que conta a história de Deus. O centro não é nós, não é o homem. O centro é Deus. Ela até fala nesse livro que eu estou lendo da importância de aquele texto apontar para Jesus, porque tudo está interligado. Ora, se a Bíblia narra uma história, toda a história, todas as outras partes de histórias devem ter um mesmo objetivo, que é falar de Jesus. E você talvez fale assim, mas eu não encontro, como assim? Jesus está no Antigo Testamento? Jesus está no Levítico? Sim, Jesus está em toda a Bíblia. Talvez você não vai encontrar a palavra Jesus ali, mas tudo vai apontar para ele. Então, por exemplo, se você for ler o livro de Gênesis, que fala façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, nós vamos observar que aquela palavra façamos está no plural, que Deus ele não estava sozinho quando ele estava criando o homem. Entendemos que está se referindo à Trindade. Logo, Pai, Filho e Espírito Santo está naquele texto, de forma não tão explícita, mas está apontando para Jesus também, o Espírito de Deus também. Quando nós vemos toda a narrativa do Levítico, que vemos todos aqueles sacrifícios, aqueles derramamentos de sangue, aquilo ali já é, digamos que uma espécie de sombra daquilo que iria refletir lá na frente, sabe? Todos aqueles sacrifícios de animais estão apontando para o sacrifício de Cristo, de que nós precisaríamos
de alguém que pudesse redimir o nosso pecado, que pudesse nos justificar, entendeu? Então, sim, o livro de Levítico, por mais que tenha tantas leis e tantas coisas que quando a gente lê com um olhar pós-moderno não vai entender, com uma cultura totalmente diferente da judaica não vai talvez entender. Então você precisa treinar o seu ouvido para você imaginar, tentar ouvir como os verdadeiros ouvintes daquela época ouviram e entenderam, e assim vai fazer sentido para você, né? Então você vai perceber, você vai enxergar Cristo em toda a Escritura. Você vai ver toda a história, né, de queda, de redenção, tudo fazendo uma espécie de complemento, se encaixando perfeitamente. E aí você vai entender a Bíblia. Então, voltando aqui, o que a Nancy ela faz é maravilhoso quando ela traz Jesus para a gente entender. É importante fazer isso. Mas quando você, por exemplo, como eu falei lá no início, que eu já ouvi, você quer trazer como espécie de, vamos então dizer que Esté é a igreja, que Xerxes é Jesus, você está distorcendo a verdade da palavra de Deus. Você está criando uma coisa que não tem sentido, que não é o objetivo. E eu já ouvi isso, de pessoas dizer que Xerxes representava Jesus. E aí quando você vai estudar, como a Nancy, ela aqui trouxe algumas informações de quem era Xerxes, não dá para comparar Xerxes com Cristo de forma alguma. Xerxes, ele era um homem tirano, era um homem pagão, ele não conhecia o Senhor, ele não temia o Senhor. Na verdade, Xerxes, ele era um homem, como a própria autora descreve, caprichoso, que não sabia tomar decisões, que era precipitado. E Cristo, pelo amor de Deus, não é assim. Não tem como comparar este homem com Cristo, de forma alguma. É muito importante você, muitas das vezes, pegar um livro da Bíblia e estudar com o apoio de algum material ou de algum livro que possa te ajudar para você não interpretar ele de forma errônea e acabar até disseminando, mesmo que não intencionalmente, mas disseminando algo distorcido e sem fundamento. Que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu aprendi por meio desse estudo, que eu não sabia antes. Além da característica do rei Xerxes, que eu desconhecia totalmente, eu observei que muitas das vezes, né, por conta dos filmes, da indústria cinematográfica, das novelas, né, que até novela bíblica a gente vê hoje, e o que eu acho uma vergonha para os cristãos não buscar estudar as escrituras e procurar entender a palavra assistindo novela, né? Primeiro porque a novela são adaptações, então as pessoas escrevem, fazem, reproduzem ali, produzem como ela bem achar melhor, que vá atrair a audiência, que vá fazer com que as pessoas sentem no sofá e não saia mais dali e fique assistindo. Ela não está preocupada em anunciar o evangelho, em levar a verdade para as pessoas, e ela não está preocupada em, que é o básico do básico, falar tão somente o que a palavra está dizendo, sem acrescentar. Então as novelas, os filmes, eles não estão preocupados com isso. E o que eu percebi é que os filmes e as novelas romantizaram muito essa história, que não é verdade, né? Quando você vai observar a história, que você vai perceber quem é o rei Xerxes, como era aquela época, né, que você vai averiguar por meio dos escritos do Heródoto. Eu não cheguei ainda a ler toda a descrição, mas ele faz alguns apontamentos sobre o rei Xerxes, de que, por exemplo, ele se interessou por uma pessoa de sua família, se não me engano, a sua sobrinha, e ainda por cima causou a morte de todos os seus familiares. Você percebe que esse homem jamais pode se comparar com Cristo. Jamais, jamais, não tem como,
né? Ele era um homem pagão, ele não temia ao Senhor. Pelo fato de terem romantizado tanto, fica parecendo que os judeus podiam se relacionar com qualquer tipo de povo, e não é verdade, né? Não é verdade. Os judeus, as jovens, as judias, elas jamais poderiam casar com pessoas que não eram do seu povo, né? Que eram pagãos, que não conheciam o seu Deus. E essa norma, né? essa espécie de regra social era seguida ao pé da letra. Então, eles não se misturavam de forma alguma. Lembra da ordem que o Senhor Deus deu, né, lá no Antigo Testamento para o seu povo? Eles não podiam se misturar. Eles deveriam ser um povo exclusivo do Senhor. E aí nós nos deparamos com uma situação em que essas jovens virgens foram levadas forçadamente para um palácio real, onde elas nem saberiam se iam conseguir, né, serem chamadas pelo rei. Então a gente percebe aqui um homem super caprichoso, né, que na verdade essa ideia não partiu dele. Você percebe que ele fica perdido, sem saber o que fazer, quando a rainha Vashti chama para ser apresentada e ela não aparece. Ele fala, e agora, o que eu faço? Porque ela não apareceu. Então, a gente percebe um rei assim, que ele não sabia tomar suas próprias decisões. E aí os seus conselheiros vêm e falam, que seja buscada jovens, bonitas e belas virgens para o rei, né? Para tentar acalmar os ânimos daquele rei, porque ele estava muito chateadinho, porque ele deu uma ordem e a rainha Vashti não cumpriu, né? Tudo bem que a rainha Vashti desobedeceu uma ordem real, né? E nós sabemos que pelas Sagradas Escrituras nós devemos obedecer os nossos governadores, né? E ela também não era judia, né? Ela era também pagã, então nós não temos muitas informações sobre ela, não podemos dizer se foi um capricho, se foi por algum motivo. Alguns historiadores dizem que ela estava grávida, né, que ela não queria comparecer. Alguns historiadores dizem que ele estava simplesmente querendo exibi-la para o público. E alguns até chegam a dizer que era exibir publicamente também a sua nudez. Mas o que é perceptível é que o rei estava agindo por capricho, né? Por que ele não deixou para resolver no dia seguinte, né? Por que ele não deixou para investigar o porquê que ela não foi? Não, ele age de cabeça quente. Ele está extremamente nervoso porque ela não atendeu a ordem dele, né? E então ele segue os conselhos daqueles conselheiros, né, reais, que fala para depostar ela do trono. Não tenho certeza se é essa palavra depostar, mas eu acredito que sim. Tirar ela do trono e dar o lugar para outra. Simples assim, como se ela fosse uma cartinha no baralho que deveria ser retirada e colocada outra no lugar. Então vemos aí o capricho desse rei, tanto que no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 3 ou 2, não me foge agora da memória, ele tomou essa decisão não só de cabeça quente. Ele tinha bebido muito naquela noite, né? Naquele momento que ele tomou a decisão, ele tinha bebido demais. E aí, quando passou o efeito do vinho, que ele acorda pela manhã, que manda buscá-la. Pera aí, calma aí. Esqueceu que você depostou ela? Que você tirou a carta do baralho? Vemos então esse rei, ele não era um rei sábio. Ele não agia de forma sábia. Ele ia pelo que as pessoas diziam para ele. Lembrando também que as pessoas diziam isso para ele para tentar acalmar ele. Faça alguma coisa, sabe? Ele tá muito nervoso, ele tá sob efeito do álcool. Fale alguma coisa para deixar esse rei calmo. E depois a gente vê o que a gente resolve. E aí, minha gente, o que acontece? O rei depostou a rainha, aceitou aquilo e era um decreto, tá? Porque na lei da Média e da Pérsia,
né, dos medos e dos persas, um decreto real não podia ser voltado atrás. Olha só que trágico. Então ele não podia mais. Se por acaso ele ficou arrependido, como aparentemente a gente percebe que ele ficou, que ele viu que ele agiu por impulso, ele não podia mais voltar atrás com aquele édito real, né? Um outro fato muito interessante que a Nancy, ela me ensinou através dessa leitura, é sobre os decretos de Deus, né? Sobre a providência decretiva de Deus. Tamires, o que quer dizer isso? Bom, Deus, em sua onisciência e em sua eterna sabedoria, conhecedor do futuro, sabedor de todas as coisas, ele, claro, óbvio, sabia o que estava por vir sobre o seu povo, sobre os judeus. Por quê, minha gente? O que aconteceu? Conta-se a história que um certo homem chamado Amã, que era descendente de um rei, né? Ele era descendente de um rei agagita. Ele é descendente de um certo rei agagita que foi mantido com vida pelo rei Saul. O rei Saul, ele não cumpriu a ordem que o Senhor tinha dado para ele por intermédio do profeta Samuel. Lembra daquela passagem que o profeta Samuel fala que ele deveria matar todo mundo, exterminar tudo e não trazer nada, não trazer bens, não queria as ovelhas, não queria nada. E o que Saul faz? Ele faz totalmente diferente do que o Senhor tinha ordenado por intermédio do seu profeta. Ele manteve o rei Agag vivo e ainda quis aproveitar das gorduras das ovelhas para sacrificar ao Senhor, porque não podia desperdiçar aqueles animais, aqueles despojo da guerra. Só que a ordem do Senhor era que não trouxesse nada, que aniquilasse tudo. Quando Saul ele desobedece isso, que é quando Samuel dá uma prensa nele, chama a atenção dele, e aí Deus vai e fala assim, que ele não tinha prazer em sacrifícios, né? Que o seu prazer não estava no sangue dos animais. Ora, como assim, Tamires? Mas lá no livro de Levítico, Deus não falou para fazer todos aqueles rituais de sacrifício pelo pecado do povo? Olha, a gente lembra Jesus imediatamente. Sacrifício pelo pecado do povo. Sim, sim. Fazia parte das leis, fazia parte da ordem do Senhor, porque a gente precisa, né, desse sacrifício, desse sangue derramado, e graças a Deus, e louvado seja Deus, porque Cristo se ofereceu em nosso lugar, né? Mas o que importava para o Senhor e o que importa para o Senhor é o obedecer e não o sacrificar. Então, ele não obedeceu. Ele estava preocupado com os despojos para oferecer sacrifícios, mas Deus não queria sacrifícios. Deus queria um coração obediente, um coração temente, que cumpria, que obedecia a sua ordem estritamente. E Pedro acordou. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo para continuar no próximo, essa história para continuar no próximo vídeo. Será que eu consigo, minha gente? Ele acordou.